Hoje é quarta-feira, dia 20 de junho. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. PL da seção onerosa do pré-sal vai causar um prejuízo de 500 bilhões de reais aos cofres da União. Hoje é o Dia Mundial do Refugiado e, para marcar a data, o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes realizou uma programação especial. A audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo exige criação da Lei de Economia Solidária. Lixão aquático, maior do que o estádio do Maracanã e com 25 metros de profundidade, afeta manguezais e pescadores na Baixada Santista. Segundo o relatório da Agência da ONU para Refugiados, em 2017, o número de pessoas deslocadas por guerras, perseguição religiosa e violência em busca de refúgio foi de 25 milhões e 400 mil. Já no Brasil, São Paulo está entre as cidades que mais recebem imigrantes. Para marcar o Dia Mundial do Refugiado, o CRAI, o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes, promove uma série de atividades na unidade da Bela Vista. Esperança de trabalho, uma esperança em orar. É com música que o refugiado do Congo, Grevis Kalala, expressa o que sente e o que espera para o futuro no Brasil. Esperança de viver, esperança de crescer como persona e artista. Há 4 anos, Grevice, formado em Engenharia de Tecnologia da Informação numa universidade pública da República Democrática do Congo, foi forçado a deixar seu país por causa dos conflitos armados. Vim para o Brasil, acho que foi uma oportunidade de ver o mundo de uma outra maneira e de que como a situação no meu país não estava tão boa, e tão jovens e todo mundo querer uma vida melhor, se sentir no lugar onde ele pode praticar o conhecimento que ele tem. Toda quarta-feira, Grevice comanda essa oficina de música com composições feitas por imigrantes e refugiados no CRAI, o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes da Prefeitura de São Paulo. L'espérance de vivre, l'espérance de croître, l'espérance de croître comme une personne e artista. A música alivia, então, quando as pessoas cantam, às vezes são as memórias que a gente lembra, são as coisas que a gente sente para expressar isso pela música e isso cura nosso coração. A atividade fez parte da programação especial realizada hoje pelo CRAI, em homenagem ao Dia Mundial do Refugiado. O objetivo da atividade é também trocar informações, trazer informações sobre países e culturas dos imigrantes e refugiados. De acordo com dados do Comitê Nacional para Refugiados, até o final de 2017, o Brasil reconheceu 10.145 refugiados de diversas nacionalidades. Desses, um pouco mais de 5.000 continuam no país na condição de refugiado, sendo que 52% vivem no estado de São Paulo. O CRAI aqui ele é um mecanismo público, né? A gente presta atendimento para a comunidade imigrante, não só refugiado, né? Eles fazem parte dessa população. Aqui a gente faz alguns atendimentos de regulamentação migratória, a gente tem também um setor de serviço social, que daí presta muito mais atendimento de acolhida ou de inserção em sistemas de saúde público. A gente tem também um setor de empregabilidade, que vai tratar um pouquinho mais da integração social dessas pessoas, seja pelo trabalho, seja por cursos ou educação. O CRAI também é um centro de referência e atendimento, administrado pelo Cefras também, que como serviço público orienta os imigrantes sobre como começar a vida deles e que quando eles têm problemas também é sempre o CRAI uma referência. O mundo precisa uma ajuda humanitária. Então, para mim, trabalhar no CRAI hoje é
é se sentir também ter uma pessoa que tem uma obra de mão para outras pessoas, de construir também a vida dos outros. Eu acho que isso é um motivo grande da minha vida, é o meu sonho, de construir a vida também dos outros, sendo a minha, mas também dos outros também. O índice de confiança dos empresários do setor industrial teve queda de 5,9 pontos em relação a maio e atingiu 49,6 pontos neste mês. Foi o maior recuo da série mensal desde 2010, segundo pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Todos os segmentos industriais tiveram queda na confiança. Segundo a CNI, um dos motivos são as medidas adotadas pelo governo Temer para solucionar a greve dos caminhoneiros, como o tabelamento do frete. Coordenada pelo deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores, a audiência pública tratou hoje na Assembleia Legislativa da regulamentação da Lei de Economia Solidária no estado de São Paulo. Participaram representantes de movimentos como a Unisol Brasil e o Fórum Paulista de Economia Solidária. Veja na reportagem de André Gianocari. A promulgação da lei que cria no estado de São Paulo um programa de fomento à economia solidária completa 7 anos em dezembro. Mas até hoje não foi regulamentado pelo governo estadual. Para você regulamentar uma lei, você tem que ter um decreto assinado pelo governador, né, que diz a forma que vai ser a aplicação dessa lei. Né? Então, a gente, enquanto sociedade civil, né, enquanto movimentos sociais, movimento social de economia solidária, as cooperativas, associações, empreendimentos, entidades de apoio e fomento, nós estamos aqui reunidos para fazer essa pressão, né, para o poder público regulamentar essa lei, para que de fato a gente tenha uma política de Estado. A expectativa na audiência pública da Assembleia Legislativa era de sensibilizar o governador Márcio França para a causa das cooperativas. A economia solidária veio somar para aquelas pessoas que já não podem mais estar no mercado de trabalho e também para aquelas que querem entrar. No caso da minha cooperativa, são mulheres que para o mercado já não teriam uma idade, escolaridade, então para a gente nisso ajudou muito. Nós vamos cobrar um compromisso do governo, do Estado, seja ele quem for, para que os projetos ligados à economia solidária sejam resolvidos. E tem uma lei para definir a economia solidária do Estado de São Paulo. Eu tenho 4 projetos de lei ligados à economia solidária. Os projetos não andam porque não tem uma lei que regulamenta a economia solidária no Estado de São Paulo. A lei foi promulgada em 2011 e até agora está engavetado. Então, depois de uma conversa que nós tivemos em 2016 com o secretário do Trabalho, começamos a abrir uma conversa com o governo do Estado, é que chegamos nesse patamar hoje de fazer uma minuta de decreto que possa regulamentar a lei de economia solidária. Representante do governo na audiência, o secretário estadual de Emprego e Relações do Trabalho se comprometeu a levar o tema ao governador. A capacidade que tem de gerar renda, né, através desse trabalho, eu sou sempre favorável. Sempre fui e vou continuar sendo. Eu recebi o documento, vou entregá-lo em mãos do governador, né, e vou, se tiver oportunidade, vou conversar com ele. Se não tiver, vou buscá-lo para conversar, colocar esse entendimento, né, e vou colocar minha opinião, ser favorável, inclusive, à regulamentação da lei. Em Brasília, a Câmara dos Deputados analisa o projeto que autoriza a Petrobras negociar áreas do pré-sal sem licitação. A proposta é considerada uma entrega da riqueza natural para as multinacionais do setor e vai causar prejuízos bilionários ao país. A reportagem é de Welson Kalinowski. De autoria do deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, o projeto permite à Petrobras negociar ou transferir titularidade de contrato de exploração de petróleo em uma área de pré-sal na Bacia de Santos, que foi cedida onerosamente pela União em 2010. A cessão onerosa é um acordo entre a Petrobras e o governo federal para a exploração de campos do pré-sal, que equivalem a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. Como contrapartida, a estatal vendeu 120 bilhões de reais em ações, enviou para os cofres da União 74 bi e investiu 46 em infraestrutura. Só que agora, na hora de explorar este petróleo, o projeto de lei permite a cessão de 70% desses campos para as empresas multinacionais, sem qualquer custo de licitação e com os mesmos benefícios fiscais previamente acertados. Os prejuízos aos cofres da União podem chegar a R$500 bilhão. Internacionalizando de vez a nossa economia e entregando na Bacia das Almas uma riqueza estratégica. Porque é bom lembrar que a Petrobras, inclusive, tem
tecnologia de ponta, reconhecida internacionalmente, e tem uma diretoria que cuida de pesquisas para energias alternativas. Retirando-se a Petrobras, ou seja, os 70% dos 5 bilhões de barris de petróleo que são de direito garantidos para explorados pela Petrobras, que agora este governo golpista quer passar para a iniciativa privada, principalmente as petroleiras internacionais, vão dar um prejuízo na ordem de, acreditem se quiser, 500 bilhões de reais sobre a exploração dos 5 bilhões de barris. Chegando, e é o projeto deles, de avançar no excedente da seção onerosa, que estudiosos estão apresentando algo em torno de 10 a 15 bilhões de barris, em prejuízo na ordem de 2 trilhões de reais. O prejuízo pode ser ainda maior, pois entre o período do acordo entre governo e Petrobras e os dias atuais, houve alta na cotação do preço do petróleo. Ele sofreu uma queda muito grande, que é uma das razões da nossa crise econômica e de outros países também, mas agora ele tem se recuperado no mercado internacional. Justo nessa hora, você vai entregar isso. Hoje o barril de petróleo custando $70. O custo de exploração do pré-sal na seção onerosa está em torno de $27. Você teria um lucro pela Petrobras de $47 por barril, o que daria os 500 bilhões de reais para a Petrobras, mas eles estão preferindo dar isso para as empresas internacionais. De acordo com a proposta, a Petrobras deve manter um mínimo de 30% de participação nas áreas, para o negócio ser concretizado, e será necessária a autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Mas os 70% cedidos às multinacionais, que desde o ano passado foram desoneradas em mais de R$1 trilhão por medida provisória de Michel Temer, devem impactar diretamente na arrecadação do Fundo Social do Pré-Sal, cujos royalties são repassados para a saúde e educação. Outro projeto de lei, o pacote do veneno, que tramita em comissão especial, recebeu uma dura crítica da ONU. A Organização das Nações Unidas enviou carta ao governo brasileiro, assinado por 5 relatores, em que afirma que o pacote do veneno fere o direito do povo brasileiro a um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável, à alimentação, à água segura e à saúde física e mental. A Carta do Alto Comissariado é um reforço às mais de 250 instituições brasileiras que já se manifestaram contra a revogação da atual lei dos agrotóxicos. E daqui a pouco, o Supremo julga Gleice Hoffmann inocente. Ex-presidente Lula quer saber quem vai pagar pela difamação que ela sofreu durante anos. Você vai ver já já. Olá, pessoal, uma excelente noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais e vamos aos seus comentários. Eu leio da TT Andrade de Londres. Boa noite, Brasil sofrido. Meu coração ainda tem esperança. Todos nós, viu, TT? A Carmen Vitalino, Petrópolis, Rio de Janeiro. Temer é um entreguista. E a Ana Lúcia Matos escreveu o seguinte comentário: anotar nomes de entreguistas para não voltarem mais. A Patrícia Ana Bricarello, Florianópolis. Esperança na greve dos petroleiros em julho. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Movimentos sociais e pescadores denunciam a construção de uma cava subaquática no estuário entre Santos e Cubatão, no litoral sul de São Paulo. O depósito de lixo químico abriga detritos tóxicos retirados da dragagem do canal Piaçaguera. A dragagem é feita pela empresa VLI Logística para possibilitar a passagem de navios pelo estuário. A reportagem é de Leandro Chaves.
Pela quantidade de siris nos barcos, a impressão que dá é de que a pesca foi boa. Mas os pescadores desta vila em Cubatão reclamam que está cada vez mais difícil voltar com os barcos cheios para casa. Era 3 vezes mais do que aquilo, né? Porque não tem mercadoria para pescar mais. O Edinaldo conta que costumava sair 7 horas da manhã para conseguir uma pesca suficiente. Hoje ele tem que sair ainda de madrugada e ir mais longe. A dificuldade começou com o melado, com vazamento de combustível na água, com o vazamento do açúcar, do 30 mil do outro lado também, que uma vez aqui ninguém relatou. Isso prejudicou muito a pescaria, né? Prejudicou muito o pescador. A preocupação se tornou maior depois que fragmentos de rochas e materiais orgânicos com substâncias tóxicas, que estavam em repouso, compactado no fundo do canal de Piaçaguera há décadas, passou a ser dragado para uma cova com 25 metros de profundidade e do tamanho do estádio do Maracanã. O local está a cerca de 2 quilômetros da Vila dos Pescadores. Essa cava subaquática, ela é um crime ambiental. Por quê? Ela está remexendo, revirando esses poluentes todos, que está realmente contaminando todo o estuário. Altamente cancerígeno, que vai só prejudicial, só vai prejudicar. É um lixão químico dentro do estuário. Há um temor em relação ao ecossistema do manguezal, responsável pela reprodução de aves, peixes, moluscos e crustáceos. A maior parte do pessoal que mora por aqui, pela beira do rio, não é só aqui, é tudo quanto é canto, não tem consciência, joga tudo quanto é plástica, sacola, é lixo, tudo dentro d'água. Não tem um caminhão aí que pega, põe no canto, leva lá para a caixa lá, diz, não, é mais fácil jogar na água. Vem nego não sei de onde, chega e joga na água. Joga na água. Ninguém tem consciência. Ninguém tem consciência. A dragagem do canal foi aprovada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONSEMA, em 2005 e já previa a construção de cavas subaquáticas para a deposição de materiais contaminados. Durante uma série de audiências públicas, especialistas garantiram medidas seguras para o depósito. Entre as empresas interessadas na obra, a VLI Logística afirmou que o processo contou com todas as autorizações necessárias dos órgãos responsáveis, entre eles a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. É um consórcio de empresas que pegou um ambiente limpo e trouxe um monte de lixo e botou nesse ambiente limpo. Lixo deles, que estava atrapalhando eles lá, que eles tinham que colocar em outro lugar. Nós não somos contra o progresso nem o desenvolvimento, mas a gente sabe, a gente tem conhecimento que existem maneiras de fazer esse procedimento que eles fizeram de uma maneira legal. Então por que não faz? Para economizar, economizar para quem? Agora dá emprego para quem? Depois que tiver todo mundo doente, todo mundo contaminado. E para falar sobre esse caso, a gente vai conversar com o Jeffer Castelo Branco, mestre em análise ambiental integrada e ativista ambiental. Boa noite, Jeffer, seja bem-vindo aqui no nosso jornal. Boa noite, obrigado pelo convite. Um absurdo, como nós acompanhamos aqui na matéria do Leandro Chaves, o que está acontecendo, né, em Cubatão com os moradores também em região, né, Jeffer? Sim, é um absurdo o que está acontecendo, é um lixão, como foi dito na matéria, né? Realmente é um lixão químico, e cravado no coração do estuário santista, né? São produtos químicos, são produtos com altas concentrações de tóxicos, né? Sedimentos com alta concentração de substância extremamente preocupantes, mutagênicos, cancerígenas, teratogênicas, interferentes do sistema hormonal, que estão sendo enterrados e largados lá e dizem que vão monitorar. A gente só não sabe como eles vão monitorar isso antes de que cause um impacto maior. Enquanto isso, a população vai sofrendo, né, Sim, Jeffer? Perfeito. Bom, para fazer essa cava subaquática, Jeffer, não seria necessário estudar o impacto dessa obra? Isso foi feito? Sim, veja bem, em 2004 foi feito um primeiro estudo de aprofundamento de dragagem de manutenção do porto da Cozipa e da Ultrafértil, que é feito pelo canal de Piaçaguera. Esse estudo foi feito, apesar dos protestos ambientalistas que não haviam a informação correta lá em 2004, ele acabou sendo aprovado. Ocorre que de lá para cá eles resolveram aprofundar a calha. Antigamente a profundidade era de quanto? De 12 metros. E eles querem aprofundar para 15 metros. Obviamente, isso não foi matéria de licenciamento, está totalmente irregular e é o que nós estamos na Justiça tentando buscar, né? Que seja
cancelado essa licença e que essa cava, do jeito que está sendo feita, seja retirada, porque, inclusive, no licenciamento, não foi esse tipo de cava que foi aprovado. Foi um outro tipo de cava, muito mais segura e que traria maior segurança próximo para a população da Baixada Santista. Hoje, essa cava atualmente tem em torno de 25 metros? Isso, 25 metros de profundidade, e para você ver, na licença era de 15 metros. Né? 10, né? Exatamente. Era uma cava para, no máximo, 1.2 milhão, que já é muito alto o volume, está com 2.400 milhões metros cúbicos. Né? Então, foi totalmente alterado aí a rima. A cava não é essa que está sendo utilizada. Essa cava é muito inferior, é extremamente preocupante o seu grau de proteção ambiental, que é nenhum. Os resíduos são jogados e encostados na parede direto no meio ambiente. Não há proteção nenhuma, como era originalmente esperado, né? E está lá, né? Nós estamos lá aguardando só isso, de certa forma, reverter negativamente para o ambiente e para a saúde das pessoas. E, Jeffer, você considera esse mais um crime ambiental? Olha, eu poderia dizer que sim, porque veja bem, a partir do, é como você tivesse um paciente com câncer de pele, aí ele fosse operar e o médico tirasse o câncer de pele, né? E depois que o paciente voltasse a si, o médico passava para ele: nós acabamos com o seu câncer de pele e enfiamos perto do seu coração, o senhor está livre do câncer de pele. É isso que estão fazendo com o nosso meio ambiente. A gente pode dizer que talvez o que está acontecendo, principalmente na questão do meio ambiente, chega a um nível de não ter responsáveis punidos, como o caso de um desastre ambiental como o que aconteceu em Mariana? Sim, olha, veja bem, a comparação, é possível fazer essa comparação, só que no caso de Mariana, houve uma questão aguda, né? Houve um impacto que varreu a cidade toda, e até hoje estão contando corpos lá que não está muito bem esclarecido. A mortandade de peixe, a morte do rio, né? O avanço de doenças endêmicas, é um absurdo que aconteceu lá. Aqui, isso pode acontecer de uma maneira silenciosa, assim que ninguém perceba, né? A contaminação do leito do canal, a contaminação dos peixes, a contaminação das pessoas. Há relatos de mutações, por exemplo, em caranguejos. Sim, os caranguejos estão bem contaminados, há índices preocupantes de contaminação do caranguejo e, obviamente, quem consome essas espécies que estão contaminadas vão ter impactos na sua saúde, né? E impactos silenciosos, interferências nos sistemas hormonais, doenças que muitas vezes as pessoas não morrem, mas passam uma vida tomando remédio e pagando do seu bolso o ônus dessa irresponsabilidade ambiental. Agora, uma obra como essa, ela tem um responsável, né? Quem seriam esses responsáveis? O governo, Porto de Santos? Olha, isso é que a Justiça tem a obrigação de apurar, né? Existem duas ações tramitando, né? E uma, inclusive, que autoriza, impetrada pelo SPU, que exigia que a autorização para o uso do espelho d'água e da área, que é bem comum do povo e bem da União, fosse pedida autorização, e não foi. Eles colocaram lá de qualquer jeito. Essa é uma ação que existe, é um mandato de segurança, porque o SPU mandou parar o enchimento dessa cava, criminoso, né, vamos dizer assim, podemos dizer até assim, né, algumas pessoas dizem isso, né, e porém eles entraram com mandado de segurança e continuam enchendo a cava com esse mandado de segurança. Existem outras duas ações, uma ação popular impetrada por mim, mas por intermédio da associação que eu represento, que foi julgada procedente, né, foi dado a liminar bloqueando o enchimento da cava, porém, mais uma vez, o recurso das RES fizeram a liberação com argumentos absurdos, né, que ia trazer prejuízos econômicos, que não é verdade, porque os navios continuam entrando e saindo do porto, né? E também uma ação do Ministério Público Federal e Estadual, em conjunto, que entraram na Justiça Federal pedindo basicamente a mesma coisa. Que parasse o enchimento da cava e que fosse feita uma destinação correta. No mínimo que se esperava é que fosse obedecido aquilo que foi aprovado no licenciamento ambiental, que nem isso foi executado. É uma cava totalmente absurda que estão encravando no nosso leito do nosso estuário. Jeffer, obrigado, pelos seus esclarecimentos e sua participação. Espaço aberto aqui no seu jornal. Muito obrigado, estou à disposição do jornal. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Você acompanha agora como fica o tempo nesta quinta-feira em São Paulo e outras cidades. Tempo parcialmente nublado com períodos de sol nesta quinta-feira em São Paulo. Máxima de 25 graus e mínima de 13. Não chove. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta muito alto. Em São Bernardo do Campo, sol entre muitas nuvens com temperatura amena, sem possibilidade de chuva. Máxima de 25 e mínima de 13 graus.
Mesma situação em Mogi das Cruzes. Céu encoberto com aberturas de sol, sem chuva. Máxima de 25 graus e mínima de 14. Já em Brasília, predomínio de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, sem previsão de chuva. Máxima de 23 e mínima de 10 graus. A gente volta a falar sobre o pré-sal. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco, por 217 votos a favor e 57 contra, a proposta que permite à Petrobras negociar áreas de exploração do pré-sal. Os deputados debatem agora os destaques do PL. E a Justiça suspende liminar obtida pelo Ministério Público que impedia o reajuste das passagens de ônibus no Rio de Janeiro. Com a decisão, a nova tarifa passa de R$ 3,60 para R$ 3,95. A Prefeitura ainda não informou a data do aumento. Para a Justiça do Rio, trata-se de uma tarifa provisória de equilíbrio que fica em vigor até o fim deste ano, enquanto é concluída a auditoria contratada pela Prefeitura para realizar a revisão tarifária e definir o novo preço da passagem de acordo com os termos previstos no contrato de concessão. Veja agora outras notícias que foram destaque nesta quarta. Senado canadense legaliza o uso recreativo da maconha. A lei foi aprovada por 52 votos contra 29. O projeto segue agora para a sanção da governadora-geral do país, Julie Payette. Com a aprovação da medida, o Canadá se torna o primeiro país do G7 a permitir o consumo da droga. A expectativa é que a liberação entre em vigor no início de setembro. Pelo menos 30 soldados afegãos morrem durante ataques talibãs no Afeganistão. De acordo com autoridades, os atentados ocorreram em 2 postos de segurança e uma base militar. O ataque ocorre 3 dias depois do fim do cessar-fogo entre os talibãs e as forças do governo. Papa Francisco critica a política do governo de Donald Trump que separa famílias de imigrantes ilegais na fronteira dos Estados Unidos com o México. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Francisco diz que apoia a declaração de bispos americanos de que a medida é imoral. E após muita pressão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto suspendendo as separações de famílias de imigrantes que cruzarem ilegalmente as fronteiras americanas. Entre as crianças apreendidas pelo governo norte-americano, pelo menos 8 são brasileiras. O decreto também dá prioridade a essas famílias nos procedimentos de imigração, mas não vai acabar com a política de tolerância zero do governo sobre imigração ilegal. A decisão de Donald Trump acontece um dia depois dos Estados Unidos anunciarem a saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Um dos motivos, segundo o republicano, é que o órgão seria anti-Israel. Mas a decisão também envolve a política de imigração do país. O comentarista internacional, Flávio Aguiar, tem mais detalhes. Essa decisão tem a ver com as críticas que os Estados Unidos receberam por parte do Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, pela política de separação de pais e filhos posta em prática na fronteira com o México, mas que não se refere apenas a mexicanos, porém a todos os imigrantes que, segundo as autoridades norte-americanas, tentam entrar ilegalmente no país. Segundo dados oficiais, entre 5 de maio e 9 de junho, 2.342 crianças foram separadas de seus pais, 2.206 adultos acusados de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas invocam uma lei para justificar esses casos, dizendo que esses imigrantes ilegais devem ser detidos e que esta lei invocada proíbe que crianças sejam detidas junto com adultos. O fato é que essa medida que vem sendo posta em prática pelo governo norte-americano como uma política de dissuasão para imigrantes ilegais, vem provocando um repúdio nacional e internacional de grande monta. Até mesmo políticos republicanos do partido do presidente Donald Trump têm se manifestado contrários a essa política e buscam a possibilidade de uma alternativa a isto. Estão, inclusive, premidos pelas eleições que se avizinham,
as chamadas eleições de meio mandato em novembro próximo e podem vir a ser prejudicados na votação devido a essa política imposta por Donald Trump. A situação desses refugiados é muito precária. A descrição do lugar onde as crianças ficam por muitos observadores, é de uma verdadeira jaula. Outros lembram as separações de pais e filhos durante o regime nazista na Europa, né? E, além do mais, criticam assim, fortemente, né, essa política como causadora de traumas nas crianças, além dos próprios pais, naturalmente, né? E a veem como algo absolutamente desnecessário que poderia ser substituído por uma política mais humanitária nesse caso. A situação de refugiados no mundo inteiro é muito grave. Segundo dados da própria ONU, existem quase 70 milhões de refugiados no mundo inteiro, sendo que destes 70 milhões, 30 milhões são crianças, são menores de idade, menores de 18 anos. Também a situação dos refugiados e imigrantes se agrava aqui na Europa com as políticas assumidas pelo novo governo italiano de barrar os navios no Mediterrâneo que trazem refugiados e também com o anúncio feito pelo governo de que vai mapear os Roma, que mais conhecidos como ciganos, nome que eles repudiam, para inclusive chegar a deportar aqueles que estiverem ilegalmente no país. Flávia Aguiar para a TVT, direto de Berlim. Maconha medicinal é o tema do programa Bom para Todos de hoje. Dá só uma olhada. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa discutir realmente a guerra às drogas, né? O que ela está sendo, por que ela é feita, quais são os seus objetivos, será que ela cumpre ou não, quais os outros objetivos que estão por trás disso, né? Eu acho que a partir dessa discussão a gente vai ver que, na verdade, o Estado está funcionando para proteger interesses muito específicos, né? De pessoas, poucas pessoas que estão ganhando muito dinheiro e para proteger interesses também muito específicos sociais e de controle social que não tem nada a ver com se a substância faz bem ou se faz mal, né? Não perca, o Bom para Todos vai ao ar logo mais às 8h30. E depois do intervalo, ex-presidente Lula quer saber quem vai pagar pela difamação que a senadora Gleice Hoffmann sofreu durante anos. Você vai ver já já. Pessoal, voltamos com os comentários e eu leio da Leda Maria. Querem acabar de envenenar a gente. A Suzana Viana, pacote do veneno, não. E a Rosana Lopes, ela escreveu: os órgãos fiscalizadores deveriam ser responsabilizados por permitirem obras deste tipo. E a Fátima Vaz Salvador Bahia escreveu: depois do golpe, os órgãos ambientais se tornaram meros espectadores, reflexo de um ministério desgovernado e incompetente, pobre Brasil. A Berenice Coutinho Santa Cruz Cabralha, Bahia: lixão químico perto do estuário vai afetar a saúde de todos. A educação ambiental é super necessária. E o Carlos Henrique participou escrevendo: a ignorância do povo não tem fim. Nem com todas as campanhas dá jeito nessa destruição do meio ambiente. E a Amabile Bel escreveu: a falta de consciência mata a vida animal e humana. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. A ativista russa Lena Popova criou um abaixo-assinado para que os brasileiros que aparecem em um vídeo assediando uma mulher russa sejam punidos. O caso aconteceu durante a Copa do Mundo e gerou indignação no Brasil e também no exterior. A petição online será enviada ao Ministério do Interior e à Embaixada do Brasil na Rússia. O documento pede que os brasileiros presentes no vídeo peçam desculpas publicamente à mulher e a todos os cidadãos russos por machismo, insultos, humilhação, além de desrespeito às leis da Federação Russa. Segundo a ativista Lena Popova, as leis na Rússia prevêem a punição de quem agredir publicamente a honra e a dignidade de outra pessoa. A cena envolvendo o grupo de brasileiros que viralizou na internet é ofensiva.
Sob o pretexto de ensinar cantos de torcida, 4 rapazes fazem com que uma jovem russa repita palavras que remetem ao órgão sexual feminino. A moça, sem entender nada, sorri e canta. Um dos integrantes do vídeo é Felipe Wilson, que trabalhava na Latam, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele foi demitido hoje pela companhia aérea. Quem também aparece nas imagens é Diego Valença Jatobá, advogado e ex-secretário de Turismo de Pojuca, em Pernambuco. A OAB do Estado emitiu uma nota repudiando a atitude dele. Os outros são Eduardo Nunes, tenente da Polícia Militar em Lages, Santa Catarina, que vai responder processo administrativo. E o engenheiro civil Luciano Gil Mendes Coelho, ex-membro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí. Ele já foi preso pela Polícia Federal, acusado de desvio de dinheiro público. E nos 3 jogos de hoje da Copa, o placar foi o mesmo. 1-0. Você vai ver agora os gols, menos no Facebook e no YouTube, por uma restrição contratual com o Grupo Globo, que detém os direitos de exclusividade da transmissão. Em Moscou, jogaram Portugal e Marrocos. Depois da cobrança de escanteio, a bola foi cruzada na área e Cristiano Ronaldo marcou de cabeça. Foi o 4º gol dele e de Portugal nesta Copa. Portugal 1, Marrocos 0. Uruguai e Arábia Saudita se enfrentaram em Rostov. Escanteio cobrado e Suárez bateu de primeira para marcar. Uruguai 1, Arábia Saudita 0. Na cidade de Kazan, a Espanha jogou contra o Irã. O único gol da partida foi marcado no segundo tempo. O zagueiro iraniano chutou, a bola bateu em Diego Costa e entrou. Espanha 1, Irã 0. A ex-presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje a solidariedade internacional de entidades sindicais ao participar na Inglaterra do Congresso da UNI, Global Union, organização que reúne mais de 1.000 sindicatos de trabalhadores de 150 países. Aplaudida por 2.500 trabalhadores, aos gritos de Lula livre, Dilma reafirmou a candidatura do ex-presidente e destacou que a eleição de outubro é a condição inicial para haver um acordo no Brasil para unir novamente o país. Também presente ao encontro, o presidente da CUT, Wagner Freitas, foi igualmente aplaudido ao afirmar que Lula é candidato e será eleito presidente do Brasil em outubro. E o pré-candidato ao governo de São Paulo, Luiz Marinho, esteve hoje na vigília Lula Livre em Curitiba. Segundo ele, o acampamento traz força a Lula. Lula não pertence mais ao PT, não pertence à nossa militância dos movimentos sociais. Lula pertence à grande esperança do povo brasileiro. E nessa condição, queremos agradecer essa resistência, essa perseverança, essa energia da nossa militância. Tem companheiros e companheiras aqui há 76 dias acampados aqui, é o caso de alguns companheiros lá dos metalúrgicos do ABC. Meu abraço, meu agradecimento. Acima de tudo, o reconhecimento dessa militância que resiste, representando aqui, falando com o presidente todo dia, mandando energia ao presidente Lula. Isso alimenta ele nos alimenta através das suas cartas, suas mensagens, para que nós possamos continuar a nossa luta aqui. A absolvição da presidenta do PT pelo Supremo Tribunal Federal é o tema do comentário de hoje do José Lopes Feijó. O nosso comentarista político destaca que a acusação contra a senadora Gleice Hoffmann, baseada exclusivamente em delação, foi derrubada por total falta de provas. No mesmo dia em que o Supremo, numa desses raros momentos, nesses últimos tempos, faz justiça, um portal chamado Infomoney, que é considerado uma das vozes do mercado financeiro e dos investidores, traz um artigo aonde, na prática, pede que o presidente Lula continue preso. Isto porque, no próximo dia 26, será julgado um recurso que pode levar à liberdade do presidente Lula. E este artigo não entra no mérito se o presidente Lula é inocente, se ele é culpado, se o julgamento foi feito com base em delação sem provas,
se existem provas efetivas, se não existem, porque ele sabe que esta é uma condenação injusta. O presidente Lula é hoje claramente um preso político, dada a fragilidade da acusação, a ausência de provas e a esdrúxula condenação a que ele foi e está sendo submetido. Mas o portal pede que ele continue preso, porque o presidente Lula solto, mesmo que ele venha a ser impedido de concorrer pela chamada lei da ficha limpa, coisa que ainda será disputada nos tribunais, o mercado teme que a influência de Lula, podendo percorrer o país, fazendo campanha, desequilibre o processo eleitoral ainda mais e torne inviável definitivamente a eleição de um candidato de direita. Um candidato de direita que daria sequência às reformas que retiram direitos da classe trabalhadora e da sociedade brasileira. Um candidato de direita que continue a entrega do patrimônio e das riquezas nacionais para a sanha do lucro dos poderosos. Estes são os interesses do mercado. O mercado não está preocupado com justiça, está preocupado com ganhar dinheiro, às custas, inclusive, de sacrificar e destruir a Constituição brasileira e destruir as esperanças de uma parcela importante da população que vê no ex-presidente Lula a possibilidade de derrotar o golpe e as mazelas que ele vem produzindo no Brasil. Homenageada por deputados e senadores hoje no Congresso, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, comentou a absolvição dela e do marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, pelo Supremo Tribunal Federal. A senadora destacou a importância do julgamento no atual momento do Brasil. Eu espero que com esse processo, claro que ele é ótimo para mim, para o Paulo, para quem estava envolvido nisso tudo, é ótimo para o PT, mas eu acho que ele pode ser um marco de um novo momento nas questões do judiciário brasileiro, e principalmente nos processos da Lava Jato, né? Ontem as avaliações sobre delação premiada, cruzamento de delação, foram muito fortes por parte dos ministros do STF. E se nós formos ver, basicamente nos processos da Lava Jato, o que tem contado são as delações premiadas, não são as provas efetivas. É gente que falou, cruzou com outro que falou, acordam o tipo de fala e condenam as pessoas. Então, eu acho que nós podemos começar a reestabelecer o processo judicial com seriedade no Brasil. Em carta à presidenta do PT, senadora Gleisi Hoffmann, o ex-presidente Lula escreveu que, pela primeira vez, o STF reagiu claramente diante da indústria de delações em um caso concreto, desmoralizando o discurso e a prática da Lava Jato. Depois de dizer que recebeu a notícia da absolvição de Gleisi com muita alegria, Lula questiona: quem vai te pedir desculpas por 4 anos de acusações falsas? O ex-presidente conclui: de vitória em vitória, vamos reconstruir este país e restaurar a esperança na democracia, na justiça e na igualdade. E hoje, 20 de junho de 2018, você acompanhou aqui no seu jornal. PL da cessão onerosa do pré-sal vai causar um prejuízo de 500 bilhões de reais aos cofres da União. Hoje é o Dia Mundial do Refugiado e, para marcar a data, o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes realizou uma programação especial. A audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo exige criação da Lei de Economia Solidária. Lixão aquático, maior do que o estádio do Maracanã e com 25 metros de profundidade, afeta manguezais e pescadores na Baixada Santista. E para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. E daqui a pouco, às 8h30, você assiste o programa Bom para Todos. E logo mais, às 9 horas, tem entrevista especial em parceria com a TV Bahia, com o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. O seu jornal fica por aqui. Uma boa noite a todos e a todas. Até amanhã e a luta continua.
Estamos com os comentários e eu leio da Ritinha Calho. A absolvição da senadora Gleice não foi apenas uma absolvição, foi um reconhecimento do STF da perseguição política ao PT. O Francisco Chaves Trigueiro pelo YouTube. Alguém tem dúvida de que esse governo golpista é um desastre em todas as áreas? A Elvira Silva Monteiro, ela fala em relação ao VT sobre o assédio do caso da moça russa dos brasileiros. Este povo brasileiro tem um nível bem aquém do mínimo que a civilidade espera. Bom, agradeço a todos pela companhia, pelos comentários, continuem participando e amanhã tem mais notícias e informações a partir das 7 da noite. Eu espero por vocês, beijo grande, até lá!